A gente sempre ouve que, para construir músculo, o treino de força é o que manda. Mas e se a dieta que se consome estivesse sabotando os músculos de uma forma que ninguém imagina? E se a solução não fosse levantar mais peso, mas algo totalmente diferente? Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui. Que uma dieta cheia de gordura leva ao ganho de peso, isso não é novidade para ninguém. A questão que um estudo novo foi investigar é muito mais sutil e, para ser sincero, até um pouco assustadora. E se essa mesma dieta estivesse quietinha, em silêncio, causando um desgaste na massa muscular, sabe, de dentro para fora? Então, para a gente entender essa dinâmica, vamos dar uma olhada no primeiro ato dessa história, o estrago que uma dieta rica em gordura faz. E como a gente vai ver, o problema vai muito além do que a balança mostra. A base de toda essa análise é um estudo que, por 21 semanas, alimentou camundongos com uma dieta rica em gordura. O objetivo era bem claro: observar o que acontece não só com o peso, mas especificamente com os músculos. Bom, os resultados iniciais não foram nenhuma surpresa. Como dá para ver aqui nestes gráficos, os camundongos do grupo da dieta rica em gordura, que está representada pela sigla HY, de High Fat, ganharam bem mais peso. E os níveis de glicose no sangue deles, nossa, dispararam. Isso quando a gente compara com o grupo de controle, que é a barrinha C. Mas é agora que a coisa fica de fato interessante. Dá uma olhada no gráfico de força de preensão, ali à direita. A dieta rica em gordura causou uma queda brusca na força muscular. Ou seja, os camundongos não estavam só mais pesados, eles estavam funcionalmente mais fracos. O músculo estava perdendo a capacidade dele. E essa imagem aqui, ela ilustra o porquê de uma forma brilhante. À esquerda, a gente tem um corte de músculo saudável, com as fibras todas densas, bem organizadinhas. À direita, o músculo do grupo da dieta rica em gordura. A diferença é gritante. As fibras estão visivelmente menores e tem uma infiltração de gordura ali no meio. Isso é literalmente o desgaste muscular acontecendo no nível celular. Então, com o problema já bem estabelecido e a dieta gordurosa como a grande vilã, surge um herói bem improvável nessa história: o exercício aeróbico, o nosso famoso cardio. Aí os pesquisadores resolveram introduzir uma virada no roteiro. Eles pegaram um grupo de camundongos que já estava na dieta rica em gordura e nas últimas 8 semanas colocaram os bichinhos numa rotina de cardio moderado, numa esteira. A pergunta era: será que o cardio conseguiria reverter esse dano todo? E a resposta foi um sim, e bem alto. Essa tabela aqui resume os resultados de uma forma muito clara. Vamos comparar a coluna da dieta rica em gordura, de novo marcada com H, com a coluna do grupo que fez exercício, a HM. O peso corporal reduziu, a força de preensão foi restaurada, o índice muscular melhorou e a gordura no músculo diminuiu. Não tinha dúvida, o cardio estava funcionando. Mas como? Qual que é a arma secreta do nosso herói? O cardio. Para descobrir, os cientistas foram mais fundo. Eles foram olhar como o exercício pode, de fato, reescrever o código de instruções do músculo. Eles analisaram uma coisa chamada transcriptoma. Um jeito bem simples de pensar nisso é como se fosse a lista de tarefas do músculo. É o conjunto de todas as instruções que o DNA envia para dizer para o músculo o que fazer. Construir, quebrar, queimar gordura e por aí vai. E foi isso que eles encontraram. A dieta rica em gordura estava basicamente dando para o músculo uma lista de tarefas bem ruins. Aumente a captação de gordura, armazene mais lipídios, ative a inflamação. O exercício, por outro lado, chegou com contra-instruções bem claras. Desligue os genes de atrofia muscular, reduza o estresse de quebra muscular. Era uma verdadeira batalha de instruções acontecendo lá no nível genético. E isso tudo nos leva a uma pergunta que é crucial, né? Quer dizer então que o cardio simplesmente começou a construir músculo novo do mesmo jeito que um treino de força faria? E aqui está a grande revelação do estudo. Olhem só os gráficos. À esquerda, os genes de construção muscular, eles quase não se mexeram, o cardio não estava construindo. Mas, olhem à direita, os genes de quebra muscular, esses simplesmente despencaram. E esse é o pulo do gato. A principal função do cardio aqui não era construir músculo novo. O segredo do herói não foi o ataque, mas sim a defesa. Ele não construiu uma fortaleza nova, ele simplesmente parou as ordens de demolição que a dieta estava enviando para os músculos. Então vamos para a parte final para a gente amarrar tudo isso e ver o que isso significa na prática. A conclusão dos próprios pesquisadores resume isso perfeitamente. Eles dizem que o cardio moderado combate o desgaste muscular, e aqui está o ponto-chave: reprogramando o transcriptoma, tirando o músculo de um estado tóxico e de atrofia para um perfil mais saudável e com ativação miogênica limitada.
Ou seja, ele conserta um ambiente sem necessariamente começar uma grande obra de construção. Então, o que fica de mais importante para a gente guardar? Primeiro, uma dieta rica em gordura pode ativamente promover a quebra do músculo, não só o acúmulo de gordura. Segundo, o cardio moderado funciona como uma ferramenta de defesa poderosíssima contra esse desgaste. Terceiro, ele faz isso desligando os sinais genéticos para atrofia. E, por fim, isso dá uma justificativa nova e muito forte para a importância do cardio, não só para a saúde do coração, mas também como um protetor dos músculos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Como será que essa nova perspectiva, esse papel de defesa do cardio, pode mudar a forma como se pensa o equilíbrio entre os treinos aeróbicos e os de força numa rotina de exercícios?